Em um mundo misterioso, um modo de vida totalmente desconhecido florescia. Criaturas que já não existem mais povoaram a Terra. Seres humanos que desfrutavam de vidas centenárias e relatos de imponentes titãs que percorriam o planeta. Essa era uma era antiga que desperta a curiosidade de muitos, um período misterioso que alimenta o desejo de desvendar seus segredos ocultos. É claro que estamos falando da era pré-diluviana. Prepare-se para embarcar em uma jornada fascinante, onde as fronteiras do possível serão desafiadas e uma história jamais contada aguarda para ser revelada. Antes da criação do ser humano, ou a Era Pré-Humana, a época que remonta aos primórdios do planeta Terra. Antes do surgimento dos seres humanos, já existiam várias formas de vida. As elevações estavam coroadas de árvores mais majestosas do que qualquer que hoje exista. As colinas e as belíssimas planícies eram adornadas com plantas, flores e altas e majestosas árvores de toda espécie, maiores e mais belas do que qualquer ser humano possa ter contemplado. Animais pré-históricos e vários outros seres vivos, estamos falando de um vasto período de tempo, até aparecerem os primeiros registros escritos quando começaram a ser feitos. Vamos começar com a mais perfeita criação de Deus. Criação esta que intriga os mais sábios cientistas até hoje. A perfeição da criação humana. Ao sair Adão das mãos do Criador, era um homem de nobre estatura e perfeita simetria. Tinha mais de 2 vezes o tamanho dos homens que hoje vivem sobre a terra, e era bem proporcionado. Suas cútis não era branca ou pálida, mas rosada, reluzindo com a rica coloração de saúde. Eva não era tão alta quanto Adão. Sua cabeça alcançava pouco acima dos seus ombros. Ela também era nobre, perfeita em simetria e cheia de beleza. E assim se inicia o período antediluviano, quando tudo na natureza era belo e majestoso. As grandes árvores, altas montanhas, os sinais de que Deus tinha o controle nos céus, pareciam tão grandes e imponentes para as pessoas que elas recusavam-se a acreditar que a terra seria destruída. A raça humana que vivia na época era de grande estatura e possuía força grandiosa. As árvores sobrepujavam em tamanho, beleza e proporção perfeita, superando tudo que qualquer mortal já tenha visto. Sua madeira era de belo veio e dura substância, assemelhando-se em muito à pedra. Isso requeria muito mais tempo e trabalho, mesmo daquela raça poderosa, no preparo das vigas para a construção, do que se exige hoje. Os homens eram gigantes, 2 vezes mais altos do que os homens que hoje vivem na terra, e bem proporcionados. Também havia uma classe de animais muito grandes que pereceram no dilúvio. Deus sabia que a força do homem diminuiria, e esses enormes animais não poderiam ser controlados por homens frágeis. O temor a Deus tinha quase desaparecido dos corações dos filhos dos homens. A libertinagem predominava e quase todo tipo de pecado era praticado. A maldade humana era aberta e ousada, e o lamento dos oprimidos alcançava os céus. A justiça estava esmagada até o pó. Os fortes não somente usurpavam os direitos dos fracos, mas forçavam-nos a cometer atos de violência e crimes. A maldade do homem era grande, mas ainda não era tudo. Toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Os propósitos e desejos do coração corrompiam-se dia a dia. A justiça estava esmagada até o pó. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que encheu-se a terra de violência. Mas os dias que antecederam o dilúvio passaram silenciosamente, despercebidos como o ladrão à noite. Noé fez seu último esforço para divertir, solicitar e atrair os que rejeitaram a mensagem de Deus.
Com os olhos lacrimosos, lábios e voz trêmulos, ele fez o último convite para que eles acreditassem e aceitassem a refugiar-se na arca. Mas eles se voltaram contra Noé, com impaciência e desprezo, considerando-o um egoísta, a ponto de achar que ele e sua família eram os únicos corretos em toda a terra. Eles não tiveram paciência com as advertências de Noé, com o seu estranho trabalho de construir um imenso barco no chão seco. Noé, conforme diziam, era insano. A razão, a ciência e a filosofia asseguravam-lhe que Noé era um fanático. Nenhum dos homens sábios e honrosos da terra acreditou no testemunho de Noé. Se estes grandes homens estavam seguros e não tinham nenhum medo, por que estavam preocupados? Eles argumentavam que não era próprio do caráter de Deus salvar Noé e sua família, apenas 8 pessoas naquele mundo vasto, e permitir que todo o resto da humanidade fosse varrida da face da terra pelas águas do dilúvio. Oh, não! Havia grandes e bons homens na terra, e se eles não acreditavam como Noé, é porque Noé é que estava enganado. O Espírito de Deus esforçava-se para conduzi-los à fé e à obediência, mas seus maus corações se desviaram das orientações divinas e resistiram aos rogos de amor infinito. Continuavam seus caminhos vazios, como de costume, comendo, bebendo, plantando e construindo, até aquele dia em que Noé entrou na arca. Após Noé e os animais entrarem na arca, as chuvas começaram, e a água subiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, cobrindo toda a superfície. Animais poderosos, agora extintos, viviam antes do dilúvio, que agora não existem mais. Antes do dilúvio havia imensas florestas. As árvores sobrepujavam em tamanho, beleza e proporção perfeita a qualquer que hoje exista, e eram de grande durabilidade. Sua madeira era de belo veio e dura substância, assemelhando-se em muito à pedra, e quase tão durável como pedra. Fósseis e artefatos enterrados pelo dilúvio, bem como instrumentos de guerra, árvores petrificadas. Assim Deus ordenou que homens, animais e árvores, muitas vezes maiores do que as que vivem hoje na terra e outras coisas, deveriam ser enterradas por ocasião do dilúvio. E lá seriam preservados para provar ao homem que os habitantes do mundo antigo pereceram em um dilúvio. Deus determinou que a descoberta dessas coisas na terra fortaleceria a crença dos seres humanos, e agora o povo, maravilhado diante das marcas visíveis do dilúvio e da preservação divina, começou a perceber que a vida era um presente precioso e que seu propósito era maior do que a busca egoísta de prazeres efêmeros. A história do dilúvio tornou-se um lembrete constante da fragilidade humana e da necessidade de se voltarem para Deus em arrependimento e devoção. As árvores petrificadas e os fósseis enterrados pela catástrofe passaram a ser testemunhas silenciosas da realidade daqueles dias sombrios. As pessoas, tocadas pelas mãos de Deus e pela demonstração de seu poder, buscaram uma nova vida de retidão e piedade. O medo da morte iminente e da destruição eterna fez com que seus corações se voltassem para o Criador, clamando por sua orientação e proteção. Assim, uma era de renovação espiritual e transformação começou a se espalhar pelo mundo pós-dilúvio. As pessoas se reuniam para adorar e buscar a face de Deus, aprendendo com os erros do passado e esforçando-se para viver de acordo com seus princípios. A história do dilúvio tornou-se um testemunho poderoso da justiça divina e do amor inabalável de Deus pela humanidade. Ela despertou um senso de urgência nas pessoas, lembrando-as de que a vida é frágil e passageira, e que somente através do arrependimento e da busca por Deus podem encontrar a verdadeira salvação.
Comente, compartilhe, curta, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim será avisado quando eu postar um novo vídeo. Fique na paz e que o Senhor lhe abençoe.